Alexandre, queria começar a nossa live contigo, ouvir a opinião de quem sentiu na pele e no coração o jogo de hoje. Tudo bem, meu querido? Prazer falar contigo. Boa noite, Eduardo. Prazer o meu. Boa noite ao Tim, ao Andrei, às amigas e amigos que nos acompanham aqui na Trivela. É uma sensação que eu não achei que eu fosse sentir no começo do Mundial. Eu achei que. Eu achei que qualquer time brasileiro que entrasse no Mundial, qualquer um dos quatro, ele cairia com defendendo simplesmente o seu orgulho de ter feito o seu melhor. Chegando numas quartas, chegando numa semifinal. Mas vou te falar, talvez a distância histórica vá mudar minha percepção. Mas a sensação é de frustração. A sensação é de frustração. Não frustração com a campanha. A campanha do Fluminense é irretocável. A sensação de frustração com o que foi a partida. O Fluminense, ao contrário da partida sobre-humana que teve contra a Inter de Milão, contra o Al Hilal e contra o Borussia Dortmund, especialmente essas três partidas, o Fluminense sofreu e sentiu mais. O Fluminense falhou. Foi um jogo que o Chelsea foi melhor, indubitavelmente, em quase todo o correr do jogo. O Chelsea foi melhor. Tanto nos números você consegue ver isso, quanto no olho de ver o jogo. Mas deu aquela sensação, acho que muito torcedor do Fluminense deve estar agora, como eu, pensando assim, não foi aquele jogo que você deu absolutamente tudo e tudo foi perfeito e você não errou, porém não deu porque não chegou lá. Você não tinha como chegar lá. A sensação é que tinha. E acho que essa sensação de frustração é um resgate de uma grandeza que o futebol brasileiro precisava ter. E o Fluminense representa essa grandeza nesse momento. A frustração que eu tô é a frustração de que a gente perdeu um pouco pra gente mesmo. O Fluminense perdeu um pouco para suas falhas. Contra um time com muito mais investimento. Só a contratação do João Pedro, e acho que vale um parêntese depois para se debater isso, haver essa janela para uma contratação. O João Pedro custou 60 milhões de euros. Uma contratação em cima de um campeonato para entrar um atleta que chega fresco para os Blues. O Fluminense gastou nas últimas 2,5 janelas 38 milhões de euros. Eu estou comparando esta janela com a contratação especificamente do João Pedro. Se você tirar a contratação do Gittens, que não conta para o Mundial, o Chelsea gastou nas últimas 2 janelas 270 milhões de euros. Então isso mostra um pouco do poderio financeiro. E mesmo assim, o que se mostrou em campo no Fluminense ao longo do campeonato, e até nessa partida, é que foi no detalhe. Foi no detalhe. O Fluminense sentiu a ausência do Martinelli, sentiu a ausência do Freitas, dois que seriam muita surpresa para muitos torcedores do Fluminense, que sejam sinceros consigo mesmo antes do torneio. O Samuel é uma ausência que acho que o torcedor já saberia que se não jogasse, por mais que o Guga tenha várias partidas que ele entrega, tem uma queda ali. Foi uma queda muito sentida. Mas é isso. Eu não vou entrar no discurso quase terceiro mundista, quase de colonizado olhando para o colonizador e falar caímos em pé e foi só o lado incrível da coisa do cair em pé. Talvez a distância histórica vai me fazer pensar diferente. Mas a sensação de frustração porque dava. Porque dava. E o Fluminense precisa ter orgulho de estar frustrado porque dava, porque a gente peitou. O Fluminense, e falo a gente assim, como torcedor, obviamente, não estava em campo, não estou dentro do clube, sou só mais uma força de fora para dentro, mas a gente como comunidade, então, o que a torcida do Fluminense fez em Nova York, eu estava lá nos 2 primeiros jogos, o que a torcida do Fluminense fez, o que a comunidade do futebol brasileiro fez, a torcida do Fluminense fez, representa muito, mas é isso, essa frustração é a frustração da grandeza, não é a frustração do pequeno que chegou longe, é a frustração do gigante que perdeu um jogo decisivo.